Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A seca tem castigado bastante a vida de produtores rurais. Em Marília, no interior de São Paulo, um cafeicultor teve a produção de café especial deste ano comprometida por causa do período de estiagem. O Cassiano Tosta é produtor de cafés especiais. A última safra sentiu os efeitos do calor e da estiagem. A nossa média é de 50% até 60% de peneira 16 acima. Esse lote esse ano não deu 10% de peneira 16 acima. Entrou 2024 e a situação se agravou. A estiagem prolongada e as temperaturas altíssimas em pleno inverno deixaram os cafezais assim, secos. Sem irrigação, a planta está derrubando as folhas e poucas flores que vingaram. A produção está comprometida novamente. É que cafés de alta qualidade, partindo já para os especiais, nós comercializamos sempre cafés peneiras altas, porque você tem uma padronização de torra melhor. Então, compromete sim. Tá? Ele acaba ficando uma torra mais desigualada, com peneiras menores. Então, para o mercado de cafés de alta qualidade, isso é um problema. O aquecimento global é uma realidade que, depois de muitos alertas, bateu a porta e mostrou a sua força destrutiva. O inverno brasileiro de 2024 deve ser o mais quente dos últimos 50 anos. Culturas que não são perenes, como é o caso da soja, do milho, do sorgo, da mandioca, também estão com um plantio atrasado. E não só isso, a preparação do solo também está dessa mesma forma. Não à toa, encontramos no centro-oeste do estado, no Vale do Paranapanema, grandes porções de terra tombada, mas que ainda não receberam sementes ou preparativos. O preparo do solo está comprometido a grande estiagem longa que está ocorrendo, pelo número de queimadas que está acontecendo, mas aí está dificultando sim o produtor rural preparar esse solo para agora, novembro, em torno de novembro a dezembro, fazer o plantio. Comprar mais tarde significa pagar mais. Os insumos estão cada dia mais caros por conta do dólar. O problema do fertilizante está entrando num gargalo hoje no mercado devido à falta de caminhão para transporte, o alto aumento do preço do frete devido ao aumento do preço do diesel e o fertilizante em si também ele está aumentando o valor devido ao aumento do dólar. O prognóstico da meteorologia não é nada animador. Segundo Daniel Panobianco, da PD Radar, empresa especializada em monitoramento do clima, o regime de chuvas deve se normalizar somente em outubro e as condições de plantio em novembro. Nós temos os dados dos últimos anos, das últimas 3 décadas. No estado de São Paulo, em geral, nós nunca tivemos um período tão longo de estiagem. Mas por quê? A estiagem esse ano ela começou mais cedo. Então, nós tivemos uma deficiência de chuva já no mês de março. E vem agora com o agravante das ondas de calor. Por isso que nós estamos sentindo os efeitos dessa estiagem muito grave com relação até às queimadas e à fumaça concentrada aqui. Pelo menos para outubro, o cenário é mais favorável ao clima. É favorável para a volta da chuva. Nós vamos ter chuvas mais regulares e, portanto, a umidade aumentando em todo o estado. Tende a diminuir a concentração de fumaça, mas no solo, como nós estamos aí com 6, 7 meses de estiagem, vai demorar um pouquinho para o agricultor da nossa região sentir os efeitos para iniciar o plantio da próxima safra. Se a seca tem prejudicado algumas culturas, como acabamos de conferir, no Rio Grande do Sul, é a chuva que vem atrapalhando os agricultores. Por conta deste problema, os preços do arroz têm tido uma pequena elevação, enquanto o plantio segue em ritmo lento. As chuvas nas regiões leste e sul do Rio Grande do Sul prejudicam o manejo do solo e o uso de maquinário agrícola. A umidade excessiva tem dificultado o avanço da semeadura e limitado o progresso da safra. Na região oeste, onde o volume de chuva foi menor e os intervalos mais longos, o plantio tem avançado de forma satisfatória, aproveitando as condições climáticas mais estáveis e secas. O Instituto Rio Grandense de Arroz estima que serão cultivados quase 950 mil hectares nessa safra.
Em municípios como Alegrete e Uruguaiana, onde o calor e a baixa incidência de chuva permitiram que o solo atingisse uma temperatura adequada, a semeadura já avançou significativamente, com 11% e 30% da área prevista já plantada respectivamente. Na comercialização, o valor médio da saca de 60 quilos teve aumento de quase 1%, segundo o levantamento da Emater Ascar, passando de R$ 115 para R$ 117. Muita gente não sabe, mas 30 milhões de brasileiros têm direito à cidadania italiana e 17 milhões desconhecem esse direito. Se está pensando em um futuro promissor, não deixe escapar essa oportunidade. Já imaginou seus filhos com acesso à educação nos 27 países da União Europeia? A cidadania italiana é transmitida de geração em geração. Você garante uma vida melhor para sua família por muitas gerações. Ligando no 0800 100 3047, você pode parcelar em até 21 vezes no cartão de crédito. E a Pátria Cidadania cuida de tudo. Quanto mais familiares no processo, mais barato fica. Ligue 0800 100 3047. E tem mais. Filhos dos requerentes menores de 17 anos não pagam. Ligue agora mesmo 0800 100 3047. A oportunidade perfeita para todos que você ama. 0800 100 3047. O preço do ovo subiu no começo do mês. O impulso pode ter sido gerado pela diminuição da oferta. Os aumentos foram expressivos na maioria das regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Exalc-USP. Os preços, que vinham em queda desde abril, reagiram na última semana, segundo o CPEA. A elevação no valor é atribuída à menor oferta do produto tipo extra e à recuperação da demanda. O descarte de poedeiras mais velhas pode ter influenciado na redução da oferta doméstica de ovos tipo extra, que esteve elevada nos últimos meses. A antecipação de cargas para o feriado nacional ajudou a elevar as cotações. As exportações brasileiras de ovos, incluindo in natura e processados, cresceram 20% no período de agosto para setembro, totalizando 1.400 toneladas no último mês. Agora eu tenho um recado campeão da Mosaic para você, produtor. Você gosta de futebol, certo? E sabe quando aparece aquele craque que eleva a performance e resolve no campo? Na sua lavoura, o craque é Micro Essentials da Mosaic. O fertilizante com NPS em um único grânulo, nitrogênio decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e maior enchimento dos grãos. 2 formas de enxofre disponibilizadas conforme a necessidade das plantas, nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizante com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code ou acesse nutriçãodesafras.com.br. Agora um alerta. Do ano passado para cá, a região sudeste do Brasil registrou um aumento de mais de 200% no número de queimadas. Cenas como esta têm se tornado comuns. A região sudeste do Brasil registrou um crescimento de mais de 200% no número de queimadas, numa comparação com o ano passado. Olha o fogo se alastrando. Olha o fogo como é que tá. 180 megatoneladas de carbono. De acordo com o Programa de Observação da Terra da União Europeia, esta é a quantidade de carbono liberada em todo o Brasil, aproximando-se dos níveis recordes de 2007. Mas quais são os prejuízos para o meio ambiente? Quando você libera esses gases que estão presos, você tem uma alta da temperatura. Isso vai prejudicar não só o meio ambiente, mas vai prejudicar a nossa sobrevivência também. Vai impactar como uma cadeia, vai impactar no mercado, nas indústrias, desenvolvimento de novas tecnologias para melhorar e facilitar o desenvolvimento de novos produtos mais sustentáveis. O estado do Rio de Janeiro tem registrado, em média, cerca de 200 incêndios por dia, pequenos ou de grandes proporções. Estes dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o que também chama a atenção é que Campos aparece no topo do ranking dos municípios com maior incidência de casos. 48 focos em 24 horas.
Depois que esse material orgânico ele é queimado, o que fica, esses restos, né, de madeira, de vegetação, que ele tinha capturado esse gás carbônico que faz esse aquecimento, ela continua emitindo, ela continua soltando esses gases carbônicos e vai aumentando a nossa temperatura. A exposição a esses gases traz reflexos diretos na saúde. Tosse, mal-estar, dor de cabeça, agravamento de doenças pré-existentes, respiratórias. Outros sintomas você pode observar, mas o problema são os efeitos ao longo prazo, são os efeitos que vão gerar doenças crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, como câncer de pulmão, e pior do que isso, tem doenças que afetam o nosso organismo de forma assim, muito drástica, que são a absorção dessas partículas produzidas pela queima desses combustíveis, que vão aos pouquinhos, primeiro, diminuindo a concentração do oxigênio que a gente respira, porque se você aumenta a presença de partículas no ar que você respira, você diminui a concentração de oxigênio, que é vital para o nosso funcionamento. A preocupação é a nível internacional, tanto que o assunto já foi pesquisado por especialistas. Tem um estudo publicado numa respeitada revista científica, que é uma revista americana, Chest, e ela foi publicada em 2019, dizendo que atualmente a poluição do ar é considerada o principal risco da saúde evitável, ou seja, são medidas que a gente pode adotar no sentido de diminuir os efeitos adversos e os efeitos crônicos dessa inalação, dessa poluição atmosférica. E um outro estudo interessante também produzido por uma outra revista super respeitada, que é o Lancet, dizendo que essa poluição causa cerca de 3 a 4 milhões de mortes por ano, provocadas por consequências dessa inalação dessas partículas poluentes, que superam, inclusive, as mortes provocadas por malária, tuberculose e HIV juntas. Para a redução da emissão do dióxido de carbono, é necessário adotar uma série de medidas. Uma delas seria o reflorestamento. Em nível nacional, o que está sendo implantado terá reflexos de médio a longo prazo. É muito preocupante, principalmente porque a gente está ultrapassando o nosso limiar, o nosso limite. Na verdade, a gente já está bem na borda do que é ultrapassar. Isso vai prejudicar não só a biodiversidade, isso vai trazer prejuízos a curto, médio e longo prazo. O plantio da soja tem apresentado lentidão em quase todo o Brasil. A baixa umidade do solo contribuiu para esse cenário nos principais estados produtores. A média nacional de plantio está em 11,2%, enquanto no mesmo período do ano passado era de 18%. Para fazer uma análise, eu converso agora com a especialista em inteligência de mercado de grãos, Ana Luísa Lodi. Bom dia, Ana Luísa. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, eu que agradeço o convite. Ana Luísa, quando a gente fala em lentidão, a gente já pode associar prejuízo, mas por enquanto essa lentidão não significa perdas, não é? Sim, isso mesmo. É claro que sempre traz preocupação se a gente tem um atraso do plantio, mas a gente, mesmo plantando a soja de forma um pouquinho mais atrasada, a gente não pode falar que vai ter perda de produtividade ainda. O que pode acontecer com esse atraso é uma concentração do plantio. Então, o produtor planta uma maior proporção da safra num período mais curto. E aí, se tiver algum problema lá na frente, aí sim poderia trazer um prejuízo. Agora, se a gente for fazer um ranking por estados, né? O que a gente pode dizer? Olha, o Paraná é o estado que está mais adiantado. Segundo o nosso acompanhamento aqui, plantou 44% da safra de soja até a sexta-feira passada, dia 11, porque o sul do Brasil registrou um padrão climático um pouco melhor, com poucas chuvas. Já o restante do Brasil veio aí de uma seca histórica e agora, desde a semana passada, é que as chuvas estão ficando mais regulares. Então, de maneira geral, por exemplo, o Centro-Oeste está mais atrasado. E já o Rio Grande do Sul, que também recebeu chuvas melhores, só começa a plantar agora em outubro, mas é por causa do ciclo de lá mesmo da soja, que é mais tardio. Você comentou sobre a região Centro-Oeste. Goiás, a situação está bem lenta em relação ao ano passado, né? Sim, a gente trouxe um acompanhamento aí de 3,5% das lavouras plantadas até a semana passada, contra 13% do ano passado. Mas, daqui para frente, com as chuvas ficando mais regulares,
a gente deve ter uma recuperação nessas próximas semanas e meses. Olha, eu acho que esse momento, né, que realmente o clima tem sido um fator de extremo desafio, deve impactar a forma de como a gente vai encarar estratégias para o agro, né, Ana Luísa? Na verdade, a questão climática ela sempre traz preocupação porque a gente nunca consegue prever totalmente e o Brasil se destaca na produção de soja e de outros grãos, mas o problema desse atraso da soja acaba sendo as segundas safras no ano que vem. Então, a safrinha de milho, que é plantada na mesma área de soja, a segunda safra de algodão, que é plantada em áreas de soja no Mato Grosso também, porque o quanto antes você planta a soja, você tem mais tempo para essa segunda safra se desenvolver. Exatamente, acontece um efeito cascata, né? Atrasa aqui, depois atrasa outras culturas também. Ana Luísa, para deixar todo mundo no mesmo pé, para quem acompanha o Record News Rural, mas não é do agro, vamos dar uma dimensão, né, da importância da soja para o Brasil e também em relação à exportação. Claro, a soja, né, o Brasil mundial de soja, produz aí mais de 150 milhões de toneladas por ano, tem esse potencial de produzir mais de 150 milhões de toneladas. E, juntamente com os Estados Unidos e Argentina, esses três países concentram grande parte da produção mundial. Então, por isso que o Brasil está no centro das atenções agora, porque está em período de safra e o clima é central. E a Argentina também já está no radar, apesar de a Argentina plantar um pouquinho mais tarde, vai começar a plantar só agora na segunda metade de outubro. Hoje, quais são os principais destinos da soja brasileira? No mercado de soja, a China se diz como grande importadora de soja, importa aí mais de 100 milhões de toneladas de soja por ano, e o Brasil é o principal fornecedor para a China, seguido aí dos Estados Unidos. Atualmente, a gente continua exportando bastante soja, mas como o Brasil está no período de entre-safra, plantando a nova safra que vai ser colhida no começo do ano, atualmente são os Estados Unidos que estão exportando bastante soja, devem exportar bastante soja no último trimestre desse ano. Aí no ano que vem, quando o Brasil colher a safra nova, a gente volta a exportar volumes bem grandes mensalmente de soja e principalmente para a China. Ana Luísa, você comentou, a gente falou no comecinho do nosso bate-papo, que esse atraso, né, ainda não significa um prejuízo. Mas quando a gente fala, então, de exportação, como é que ficam os contratos nessa hora, né? Eu pergunto porque, olha, tudo bem, agora são os Estados Unidos, depois a gente, mas existe já uma previsão, né, uma janela, considerando que o tempo é um fator que influencia demais? Quando a gente tem atraso, a gente pode ter também algum atraso nas exportações nos primeiros meses, né? Então, aquele volume que de repente sairia no final de janeiro ou em fevereiro, pode sair 2, 3 semanas depois, mas isso não é uma coisa rara de acontecer, é uma coisa que acontece até com alguma frequência, porque a gente nunca sabe o que vai ocorrer com o clima durante a safra. Mas sim, com esses atrasos que a gente teve agora no início da safra, a gente pode ter um ciclo de exportação um pouquinho mais atrasado, mas de qualquer forma, os maiores picos de exportação de soja aqui do Brasil, eles acabam sendo aí os meses de abril, maio. Então, a gente pode exportar de repente um pouco menos lá em fevereiro, por causa desse atraso inicial da soja. Você citou a China, né? Um país gigante, grande consumidor. Mas para não ficar na mão desse gigante, né? O Brasil, claro, busca com certeza sempre novos mercados, né? Quais são eles? Olha, a gente tem outros países da Ásia que também importam, tem outros países aí espalhados pelo mundo, mas no caso da soja especificamente, a China ela é muito preponderante, né? A gente, por exemplo, vamos comparar com o milho. A China também alterna a primeira posição da importação mundial de milho com o México, mas é em volumes muito menores, aí perto de 20 milhões de toneladas. Já no caso da soja, essas 100 milhões de toneladas que a China importa, a gente não tem muito
espaço para uma grande diversificação. A gente realmente depende muito da China na questão das importações. Não só o Brasil, mas todo mundo que exporta, aí no caso, em segundo lugar, Estados Unidos, e em terceiro lugar, com volumes menores, a Argentina também exporta um pouco de soja em grão. Ana Luísa, as previsões apontam que a chuva deve chegar a partir de agora, né? E realmente muitas regiões enfrentaram períodos de estiagem longos, severos, né? A chuva voltando, o ritmo acelera no campo. Sim, o produtor acompanha sempre as previsões climáticas e a chuva voltando, e principalmente a previsão de uma maior regularidade dessas chuvas, os trabalhos no campo vão ganhar bastante força, o produtor tem uma capacidade muito grande de plantar de forma bem rápida, então, dando condições climáticas, ele vai avançar bem rapidamente e tentar recuperar o máximo possível esses atrasos iniciais, porque o produtor está sempre preocupado aí também com as próximas safras, né, que são plantadas logo depois da soja. Exato, a preocupação é grande. Ana Luísa, me conta o seguinte, diante desse cenário, né, é um ano difícil, seja com enchente, seja com seca, que tipo de apoio hoje o produtor que produz grãos aqui no Brasil precisa, seja em relação a seguro rural ou novas linhas de financiamento? Olha, aqui no Brasil, né, o produtor conta aí também, além dos financiamentos, das taxas aí que a gente tem um pouco mais subsidiadas, conta também faz muito barter, né? Então aquele produtor ele troca que ele vai colher daqui a 3 meses, né? Por um pacote de insumos, então tem essa troca também. Além disso, o produtor sempre avaliar o melhor período de comercializar a sua safra. A gente está de um ano para cá, mais ou menos um ano e meio para cá, os preços da soja eles estão mais pressionados, mas mesmo assim o Brasil tem um grande potencial de ter aí como maior produtor de soja e até ampliar a sua participação. E o produtor vai encontrando aí os melhores momentos para ir comercializando a sua safra, e travando posições e também, né, garantindo seus insumos para fazer uma boa safra, para colher uma safra aí no começo do ano que vem que seja favorável. Sobre essa garantia de insumos, a gente sabe que muita coisa está atrelada ali à cotação do dólar, né? Tem alguma garantia, alguma estratégia que o produtor pode adotar? Porque já tem o atraso, já tem essa preocupação, ainda pode ter também uma outra preocupação em relação aos insumos, não é? Em relação aos insumos, a gente tem um planejamento que ele já ocorreu, né, de maneira geral. Então, o produtor, ele está plantando agora, mesmo com atrasos, ele já garantiu aí os insumos necessários para fazer essa safra de soja que está em andamento. Mas sim, a questão do dólar é importante, porque o Brasil depende bastante de importação desses insumos. Então, essa cotação, por mais que um dólar alto favoreça as nossas exportações, né, favoreça a competitividade das exportações brasileiras do grão, que a gente exporta bastante, por outro lado, o custo de produção pode ser afetado porque a gente depende de insumo importado. Mas, atualmente, a safra já está em andamento, então o produtor já garantiu praticamente a maioria do que ele necessita para fazer essa safra. Ana Luísa, o desafio climático não é só aqui no Brasil, não, né? O mundo todo enfrenta vários problemas e com a economia conectada, a gente, claro, segue de olho em outros países, como inclusive você já citou. Vou fazer uma correlação aqui. Em relação à laranja, por exemplo, a quebra na safra da Flórida deve chegar a 16%, foi anunciado na semana passada, né? A gente já vive um problema na produção de citros justamente por causa do clima. O que a gente pode dizer, mundialmente falando, quais são os principais destaques em relação à soja? Em relação à soja, o foco mesmo agora é no Brasil e na Argentina, né, no hemisfério sul, porque a safra americana está sendo já, a que foi plantada aí lá em abril, maio, ela está sendo colhida atualmente e tudo indica que vai ser uma safra recorde de soja nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram um clima muito benéfico para a soja nesses últimos meses. E agora, então, o foco vai ser aqui na América do Sul, em Brasil e Argentina.
o mercado monitora aí não só as previsões climáticas, mas, por exemplo, a possibilidade de ocorrência de fenômenos climáticos como Laninha. Então, esses próximos meses vão ser bem movimentados em relação ao clima aqui no hemisfério sul. Já no hemisfério norte, no período de inverno, né, tem um inverno mais rigoroso em vários países, não é um período de plantio de soja. E, então, realmente, o desafio climático vai ficar com a gente na América do Sul. E eu acho também uma estratégia muito importante, né? Você citou agora uma previsão de safra recorde americana, sobre o investimento em tecnologia, em pesquisa e inovação, para a gente também ter alta produtividade sem precisar aumentar a área de terra, né? A área de plantio. Não, com certeza. O Brasil, a vantagem é que ele cresceu bastante a terra, né, utilizada na agricultura no período recente, mas também cresceu a produtividade. A gente tem investimento aí em manejo de lavoura, em sementes mais resistentes a secas, mais resistentes à praga. Então, vários avanços tecnológicos estão empregados no campo e a gente consegue colher um volume maior de soja, não só de soja, de outras culturas aí numa mesma área. Mas o Brasil, por mais que se fale muito em questão de terra, o Brasil expandiu terra, mas muito sobre pastagem. Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma área muito grande de pastagem que é muito pouco aproveitada, né? Pastagem degradada, aí, com solo pobre, que precisa ser trabalhado. Então, o Brasil aproveitou esses anos recentes que a gente teve um período de preços mais altos de commodities agrícolas, soja e milho, e expandiu a área e muito teve essa incorporação de pastagem para a agricultura, né? Mas, claro, a gente tem que avançar em tecnologia e tirar maiores volumes de uma mesma área. Exatamente, porque o mundo cobra muito da gente, né, Ana Luísa? Muitos países não fizeram a lição de casa, não, mas na hora de cobrar, e o agro brasileiro tem mostrado bons exemplos, inclusive com relação à produção, com respeito ao meio ambiente e sustentabilidade, né? Isso, com certeza. O Brasil tem avançado muito nos últimos anos e a gente pode continuar crescendo aí sem desmatar nenhuma vegetação nativa, tem espaço para isso e com a tecnologia aí ao nosso lado, a gente tem muito espaço para crescer. Ana Luísa, muito obrigada, foi muito bom te ouvir, contar com a sua análise. Um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço novamente, um ótimo dia a todos. Obrigada. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.